Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite. E se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então este podcast é feito especialmente para você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no E se do episódio 13. Tio Gui, magia da edição pra gente poder relembrar esse momento épico do E se Podcast. E se não existisse esporte? E para explicar por que os esportes existem, eu estou aqui com a Vitória Salemi, que é ex-atleta profissional, jornalista e é lá do podcast Raia 8. Seja bem-vinda, tia Vitória, tudo bem? Tudo bem. Obrigada, tio Samuel. Estou muito feliz de poder falar um pouquinho de esporte aqui hoje, porque eu não sei o pessoal em casa, mas eu gosto muito de praticar esportes. Olha só, deixa eu te perguntar, você tem sobrinha? Não. Você não é chamada de tia? Não, normalmente não. Então aqui todo mundo que vem aqui por isso ganha essa nova alcunha de tia. A gente até teve um episódio recente aqui com o tio Chico, tem mestrado em Oxford em linguagem natural de inteligência artificial. Imagina, é um título gigantesco. A gente fala assim, mas uma coisa você não tem, tio Chico, a alcunha de tio. Oxford não te dá a alcunha de tio, mas o É Por Isso te dá. Ele ficou muito feliz, ele pede pra gravar porque ele quer ser chamado de tio recorrentemente aqui. Eu também gostei muito. Mas voltemos ao nosso tema. E aí eu queria então, tia Vitória, que você começasse nos explicando para os nossos amiguinhos e amiguinhas como é que surgiram os esportes. Então, tio Samuel, a gente não consegue falar que um dia apareceram os esportes. Esse foi um processo que foi acontecendo ao longo da história. Os esportes, em geral, eles se assemelham, eles parecem com várias atividades que os homens eles praticam desde que surgiram lá atrás. Então, se a gente for olhar, por exemplo, hoje em dia a gente tem o esporte da corrida. Os homens, lá atrás, quando eles já iam caçar, por exemplo, eles precisavam correr muito rápido. Lá naquele momento, aquilo ainda não era esporte, mas essa atividade ela foi evoluindo e passou a ser um esporte mais para frente. Assim como várias outras que a gente pode olhar, por exemplo, a caça tinha um arremesso de lanças. Existem esportes hoje em dia no atletismo que parecem com esse arremesso de lanças no momento da caça. Então, esses esportes foram aparecendo porque se pareciam com essas atividades que as pessoas praticavam. Além disso, também tem a questão de os esportes serem uma coisa muito divertida da gente fazer, né? E aí, nos momentos de lazer, de diversão, essas atividades foram aparecendo e também começaram a virar esportes. E a gente sabe que tem muitas formas diferentes da gente se divertir, por isso que existe tanto esporte diferente, né? Bacana, aí estava falando que eu estava lembrando que a gente tem a cada 4 anos um evento, um momento onde parte importante desses esportes são celebrados, que são as Olimpíadas, né? E você sabe contar pra gente como é que foram as primeiras Olimpíadas? Sim, as primeiras Olimpíadas elas aconteceram faz muito tempo, lá no século 8 a.C., lá na Grécia. Inclusive, esse nome, Olimpíadas, ele existe porque as primeiras edições elas eram realizadas na cidade de Olímpia. Originalmente, essa era uma grande festa, a gente pode dizer assim, em homenagem aos deuses. E, além de todos os rituais religiosos que aconteciam, tinha essa disputa esportiva. Os gregos eles têm uma explicação mitológica para o início das Olimpíadas, que é a seguinte. Tem a história do Hércules, que é o filho de Zeus, e ele teve que realizar 12 trabalhos que eram considerados impossíveis. Quando ele terminou todos esses trabalhos, as Olimpíadas foram realizadas, esse festival, como comemoração por esse feito do Hércules. Tia Vitória, explica uma coisa pra gente.
quando a gente fala de esporte, a gente também fala de saúde, não é mesmo? Então, qual que é a importância, na sua opinião, do esporte para a vida das pessoas? Eu acho que também seria legal ouvir um depoimento seu, pessoal, porque como ex-atleta, acho que era legal dividir com os nossos amiguinhos e amiguinhas a importância de praticar esporte, né? Por que esporte é tão bom para a nossa vida? Claro, eu sou uma pessoa que eu amo praticar esportes. Eu fui nadadora, eu fui federada durante muitos anos, participava de competições e tal. E aí, mesmo depois que eu parei de competir, para entrar na faculdade, para começar a trabalhar, eu nunca deixei os esportes de lado. Além deles fazerem muito bem para a saúde, da gente ficar mais bem disposto, do nosso coração funcionar melhor, da gente ficar com os nossos músculos mais fortes, tanto para poder praticar esses esportes, quanto para aguentar os movimentos do nosso dia a dia, eu acho muito legal. Então, eu gostava muito de natação, eu gosto muito de jogar futebol, jogava futebol toda semana com as minhas amigas. Eu acho muito legal correr, porque eu posso passear por aí enquanto eu pratico exercícios, e eu fiz muitos amigos praticando esportes também. E agora a pergunta derradeira, tia Vitória. Como seria, na sua opinião, um mundo onde esportes não existissem? Olha, tio Samuel, eu acho que ia ser, primeiro, um mundo muito mais chato. Porque já pensou, a gente não ia conhecer todos esses jogos que a gente conhece, que a gente gosta tanto de jogar e de assistir também, porque também tem essa parte muito importante dos esportes. E eu acho que a gente ia encontrar um jeito de se manter saudável, mas que, pensando bem, eu acho que ia ser bem chato, viu? Eu também acho. Acho que sem esporte não existiria a vida como a gente tem hoje. Seria uma coisa bem monótona, bem chata. Exatamente. Então, tio Gui, é por isso que esportes existem. Muito obrigado, tia Vitória, pelo seu tempo, por essa explicação e por esse papo tão legal que a gente teve. E eu queria muito agora pedir para você falar um pouquinho sobre o teu podcast, o Raia 8, e dar as informações como é que a gente pode chegar até você, o papai, a mamãe, enfim. É muito comum entre as crianças praticarem natação, né? O Bruno e a Luísa, a Lulu, a Nina, que são as integrantes do IC Podcast, adoram o esporte, adoram natação, praticam 2 vezes por semana. Estão sofrendo um pouquinho agora pelo momento que a gente está vivendo de isolamento social, mas elas estão sempre que podem, estão ali praticando o esporte, nadando. E eu queria que você falasse do Raia 8. O Raia 8, ele é um podcast para falar sobre a prática de natação, tanto competitiva quanto amadora. Então não interessa se você já nada muito bem ou nada bem de vez em quando. A ideia do Raia 8 é trazer toda a comunidade aquática, que a gente chama, para ficar juntinho e para trocar dicas e experiências. O nosso podcast ele tá disponível no Spotify e, além disso, originalmente a gente é um blog de natação. Então, no www.raia8, escrito por extenso.com.br, tem várias dicas, vários posts legais, tanto sobre natação em si, quanto agora, nesse momento especificamente, né? Exercícios que a gente pode fazer fora da piscina para não ficar parado também. Muito bom. Então fica aí a dica da tia Vitória. Pratique exercício, nade se for possível e fique ligado no Raia 8. Tia Vitória, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade, viu? Tchau, tchau. Tchau, tio Samuel. Obrigada.